Fala galera! A fala do técnico do PSG, Luiz Henrique, acaba de incendiar o futebol mundial. Ele deixou claro que prefere enfrentar o Pirâmides na final do Intercontinental e não o Flamengo. Será que é medo de time brasileiro, principalmente depois do vexame contra o Botafogo no último Mundial de Clubes? Ou será que ele conhece bem a força do Mengão e quer evitar problema grande? Fica comigo porque essa história promete polêmica das grandes. Estamos falando para Brasil e aí hoje uma conversa muito grande em Brasil quanto intercontinental, porque em Brasil a temporada já está hecha, não? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay Pirâmides en las semifinales, después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero el Pirâmides, que no lo conozco, pero que seguro igual nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero ¿acompañas algo de Flamengo? ¿Has visto la final de la Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado. Un muy buen equipo, lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador. Prefiro o Pirâmides. Aí, que eu vou esperar você... Ah, pronto. Ele tá aí. Você costuma dizer, né, meu amigo Flávio? Sim. Que as pessoas de fora do Brasil, da Europa, não conhecem clube brasileiro, né? Não conhecem o Flamengo. Perfeitamente. Não conhecem o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Certo? Sim. Você tem acompanhado as notícias do Mundial de Clubes ou não? Ou você quer que eu te informe? Sim. Você viu o que Luiz Pereira falou sobre o clube de regatas do Flamengo? Luiz Pereira, que jogou no Flamengo. Não, Luiz Henrique, desculpa. Você viu o que o Luiz Henrique ele jogou. Ué. Falou do Flamengo? Sim, ele disputou um campeonato recentemente com o Flamengo, claro. Ah, mas você viu o que ele falou ou não? Ele falou que ele prefere jogar com o Pirâmides, que ele não conhece. O Pirâmides, ele poderia ser um time brasileiro que não disputa Mundial. É a mesma coisa. E ele prefere jogar porque ele gostou do time do Flamengo no Mundial e tal. Então ele prefere jogar com o Pirâmides. Bom, ele vai jogar com os caras, tem que saber minimamente. E recentemente eles participaram do campeonato juntos, né? Agora pergunta pra ele do Fluminense. Pergunta pra ele do. Não vai assumir. Pergunta pra ele do Vasco, pergunta pra ele do Corinthians, ele vai falar, quê? Como é que é o negócio? Não sabe, não tem nem ideia. Pergunta do Grêmio, do Internacional. Jogou com o Flamengo outro dia, óbvio, né? Então ele não é... Pô, o cara não é idiota. Ele estava outro dia vendo o campeonato, ganhando o campeonato. Então, não ganhou. Ganhou foi o Chelsea. Mas ele participou ativamente. Ele conhece o Botafogo. O Botafogo ele conheceu melhor. Perdeu. Ó, vamos botar aí na tela o que o Luiz Henrique não quer pegar o Flamengo, hein? Luiz Henrique vai secar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos botar aí na tela, Caiquinho, a declaração do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte: eu prefiro o Pirâmides, que não conheço, mas que seguramente também pode nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo. Isso para mim tá claro. Temos visto, não analisamos profundamente, mas conhecemos. Vimos o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no verão passado. É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência e um grande treinador. Disse aí o Luiz Henrique. Agora, sem a zoeira agora, Flávio, isso é um ponto positivo, né? Até do Super Mundial de Clubes. Os europeus começam a ver, né, o potencial de clubes brasileiros. E realmente, eu acredito que o Luiz Henrique não esteja interessado em pegar o Flamengo, até pelo que ele viu no Super Mundial, o Flamengo ganhando do Chelsea, e até pelo que ele sentiu na pele, que o PSG perdeu para um clube brasileiro, perdeu para o Botafogo, Flávio. Não, claro, esses torneios, eles geram um intercâmbio que, claro, é muito positivo, lógico que é. O problema todo é que, até pelos horários, pelo nível, o futebol brasileiro fica à margem, né? O europeu, ele acompanha muito pouco fora da Europa, fora do centro onde ele está. E aí, quando tem esse intercâmbio, quando você ele encontra o Botafogo e perde, foi uma coisa bizarra, foi, mas ele perdeu. E aí você
tem 4 times brasileiros. Você começa a prestar uma atenção a mais, até porque vai disputar de novo, e já sabia que muito provavelmente contra um brasileiro, esse torneio. Outro dia, acho que foi o Mauro que lembrou aqui, o PSG é um time do Catar. Ele não vai chegar lá e brincar, né? Ele vai ter que jogar na terra que banca o time dele. Então, é claro que ele tem que conhecer e viu o Flamengo, e não tem a menor ideia de quem seja o Pirâmides, e não fosse pelo campeonato pelo Mundial, provavelmente também não saberia como o Flamengo jogava. Eles pegam informações ali nos últimos momentos, no dia que antecede, e vários treinadores já deram esse tipo de declaração. E aí eles vêm com o time joga, dão uma observada, e aí eles montam o time deles em cima do adversário que virá, que normalmente eles não conhecem. Mas dessa vez eles jogaram recentemente o mesmo campeonato, viu o Flamengo, gostou do Flamengo e obviamente não conhece. Como ele mesmo falou, não conheço o Pirâmide, então eu prefiro jogar com o Pirâmide que eu não conheço do que um time que eu já conheço e conheço as atitudes, sei quem são os jogadores. Então, galera, depois de tudo que analisamos hoje, a declaração do Luiz Henrique não é apenas um comentário solto, não é apenas uma preferência casual, é um recado direto, claro e cheio de significado para o Flamengo, para o Brasil e para o futebol sul-americano inteiro. Quando um técnico europeu desse nível, que já treinou Barcelona, já venceu Champions, que vive no centro do futebol mais rico do planeta, olha para um torneio e diante de 2 possibilidades, escolhe evitar um brasileiro, isso diz muito. Isso mostra que a nossa força ainda ecoa, mostra que a nossa camisa pesa, mostra que o futebol brasileiro, por mais que muitos tentem desvalorizar, continua sendo temido, respeitado e estudado lá fora. E no caso do Flamengo, isso fica ainda mais evidente. Estamos falando de um clube que tem uma das maiores torcidas do mundo, que coloca pressão em qualquer estádio, que carrega uma energia que atravessa fronteiras. Não é só futebol, é identidade, é cultura, é paixão pura. E olha só, o PSG já sentiu isso na pele. Sentiu com o Botafogo. Aquele vexame no Mundial de Clubes passado não foi só uma derrota. Foi um trauma, foi um choque de realidade. Foi o momento em que um clube bilionário, com estrelas internacionais, percebeu que dinheiro não compra intensidade, raça, atmosfera ou a alma do futebol brasileiro. E agora, quando a possibilidade de enfrentar outro gigante do Brasil aparece, justamente o Flamengo, Luiz Henrique pensa 2 vezes. E não é coincidência. Ele conhece o Flamengo. Ele sabe como o Flamengo joga. Ele sabe o que o Flamengo representa. Ele sabe que um time brasileiro, motivado, embalado e com a torcida nas costas, vira um furacão impossível de controlar. Por isso, quando ele diz que prefere enfrentar o Pirâmides, isso pode ser visto de 2 maneiras. Ou é medo, o reflexo natural de quem já sofreu nas mãos de brasileiros, ou é estratégia, uma tentativa de tirar pressão do PSG e evitar mais uma cicatriz internacional. Mas, seja medo ou estratégia, no fim das contas, sabe o que isso significa? Significa que o Flamengo está no radar. Significa que o Flamengo incomoda. Significa que o Flamengo é sim um adversário que a Europa inteira respeita, especialmente depois dos últimos confrontos internacionais. E é aí que mora a magia disso tudo. Se o Flamengo fizer o seu papel e chegar à final, o PSG não vai entrar confiante, não vai entrar confortável, vai entrar pressionado, vai entrar lembrando do Botafogo, vai entrar sabendo que o Flamengo não perdoa, não treme e não abaixa a cabeça para ninguém. E vocês, torcedores brasileiros, sabem disso melhor que ninguém. O Flamengo, quando pega europeu, se transforma, vira o time da nação, vira o peso da camisa, vira o barulho da arquibancada, vira o orgulho de milhões. Então agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Luiz Henrique realmente tem medo de enfrentar o Flamengo? Ou ele só quer evitar um desgaste emocional e psicológico que ele sabe que um time brasileiro causa? O que vocês fariam no lugar dele? Comenta aqui embaixo porque esse debate vai pegar fogo. Eu vou responder muita gente nos comentários, então manda a sua opinião sem medo. Família, deixa aquele like que fortalece demais o canal, se inscreve e ativa o sininho porque aqui você vai acompanhar tudo, absolutamente tudo sobre o Intercontinental, sobre Flamengo e sobre essa rivalidade que está crescendo entre Brasil e Europa.
E se prepara, Brasil, porque se der Flamengo e PSG na final, não vai ser só um jogo, vai ser história acontecendo diante dos nossos olhos. Vai ser Brasil versus Europa no nível mais alto. Vai ser confronto de mentalidade, de coragem, de tradição, de paixão. E claro, eu vou estar aqui para trazer a repercussão completa. Tamo junto, galera! Brasil unido no futebol sempre. Até o próximo vídeo.